Vamos lá. Estão vendo aí esse videozinho é muito importante. Isso aqui tem a ver com a questão inicial de longevidade e sucesso clínico. Marcela. Ah, Marcela, você não ia trabalhar? Só fala. Só fala. Já trabalhei, professor. Já trabalhou? Já, por isso que eu estava almoçando 2 horas da tarde. Ah, tá certo, aí sim. Acho que nós estávamos em 12, é isso mesmo, né? Podemos tocar o barco? Vou tocar aqui, vamos lá. Então, eu vou mostrar o videozinho para vocês aqui, pessoal, da questão do deslocamento dos elementos dentários e a questão do implante, né? Ó, eis a questão, se você faz o ajuste, oclusal, né, nessa prótese aqui, deixando que ele oclua inicialmente com um contato parecido com os elementos dentários, né, você vai ter problema no futuro. Aqui que eu sugiro de você pegar aquele papel carbono do Acufilme, né, que é o que tem maior qualidade aí, dobra ele em 2, tá? E vai colocar nessa posição aqui, ó. E vai fazer o ajuste, que dá em torno de 38 micrômetros, né? No primeiro contato, olha lá, aqui que é a ideia. Você vai ocluir, ó. Quando você oclui, quando esses elementos dentários vão se deslocar, que a possibilidade aí pode ser de 25 micrômetros, esse deslocamento, como ele pode ir até 100 micrômetros. A gente não tem como mensurar isso, né? Apesar que hoje você tem alguns sensores para fazer a avaliação dessa oclusão. Detalhe é que eu fui ver isso no Congresso de São Paulo, né? Falei, vou parar aqui para dar uma olhada, né? Vamos ver como funciona. Eu fui olhar só o equipamento que você coloca de paciente para paciente, né? Como se fosse um mordedor, assim. Um mordedorzinho que vem conectado a um aparelho e ele vai identificar os pontos de maior pressão, onde tem interferência, né? E ali você fazer o ajuste oclusal. Só esse equipamento, por paciente, você vai utilizar, custa R$70 cada um. Então, aí está o ajuste oclusal caro, né? Mas existe, sem contar o custo do aparelho também, que eu não me lembro de cabeça quanto era. Mas há uma possibilidade hoje de você estar visualizando esse ajuste oclusal de forma mais específica, através de sensores, né? A questão é isso, chegar à nossa realidade em consultório, para que a gente possa estar passando isso para vocês de uma forma mais realista, né? O investimento ainda é muito alto, sendo que você somente no visual, no ajuste por tentativa e erro, né? Você vai escalonando e ajustando a oclusão desse paciente. Por isso, né, de a gente não ter essa precisão por falta desses equipamentos, a gente está chamando esse paciente, primeiramente, uma semana, depois um mês, depois 3 meses, aí quando vê está uma vez a cada 6 meses, ou se for anualmente, você pode chamar. Mas está sempre visualizando essa questão de oclusão, tá? Isso porque é uma questão de dinâmica dos elementos dentários. Esse aqui, um elemento dentário desse pode faltar, o de superior pode se deslocar, né? E você tem que se obrigar a fazer um desgaste seletivo em algum elemento dentário, tá? Então, tudo isso você tem que colocar na balança e não esquecer, achar que prótese, né? Fiz a prótese, ó, tchau e benção.
Não é bem assim. Beleza? Deixa eu só finalizar o videozinho aqui. Quando você tem um ajuste, ó, ele faz a máxima intercuspidação, ele toca também. Ó, né? Então você tem esse toque e você tem todo esse processo para poder... Você tem que cortar essa barba, está me incomodando. Tem que observar para não ter um excesso de contato em alguns elementos dentários. Então você vai ter que cuidar dessa oclusão, tá? É claro que a gente faz de dobrar uma média padrão de 38 a 40 micrômetros desse ajuste dessa prótese a menos que o elemento dentário, porque fica numa média, né? Ela fica acima de 25 e fica abaixo de 100, né? Então, dependendo do caso, como é que você vai mensurar isso? É pedindo para o paciente morder com força, né? Morde suavemente, passa. Morde com muita força, trava. Então, você vai avaliando essa situação suavemente. E tem mais. Para você desgastar as nossas próteses, tome muito cuidado para quem está acostumado a pegar alta rotação, né? As brocas peras e ficar desgastando porcelana. É preferencial que utilizem instrumentos de baixa rotação, ou a peça reta ou contra-ângulo, para que vocês não tenham desgaste excessivo dessa porcelana e venham tirar além do necessário, tá? Então, quero que vocês tomem muito cuidado com relação a isso também. Ô, professor, então ele tem que na hora da mordida, ele vai segurar o filme em todos os dentes. Naquele exemplo do vídeo, seria nos 3 dentes ele vai ficar segurando. Quando ele morde forte, é isso? É que a gente só observou que você vai ter esse ajuste cruzar com o contato, cruzar com toda a arcada, né? Então, a nossa visualização é para que quando você toque todos os elementos dentários, você tenha o contato deles só no momento daquele máxima intercrustação habitual mesmo. Para que daí a tua prótese trabalhe naquele momento, ela tenha contato naquele processo em que os dentes já tenham se deslocado para baixo. Tá? Então, naqueles 3 dentes ali, que no caso é um implante e dois dentes mesmo. Ele deveria ficar preso o filme, se fosse, né, do comprimento daqueles 3 dentes, ele deve ficar preso nos 3 dentes. No implante e nos 2, né? Realmente eu não entendi a sua pergunta, mas repete ela aí para nós ver. Ele tem que, o papelzinho, o filme, tem que ficar preso quando ele morder forte. Ele tem que ficar preso nos 3 dentes ali, tanto no implante quanto nesses outros 2 dentes. Aí mesmo. É isso? Que ele vai morder forte e vai travar o papel, o filme. Isso. Ele vai travar. Tem que travar nos 3. A gente está olhando só consecutivos, né? Mas ele está trabalhando todos os elementos dentários, menos a região anterior. Ok? Sim. Então, aqui só ele usou como parâmetro. Aí. Ele só usou como parâmetros consecutivos a ele. Mas ele vai travar nos 3 mesmo, então, né? Isso. Você pode usar um papel carbono mais alongado, pegando até posterior. E ele vai Entendi. Vai marcar tudo isso. Entendeu? Entendi. Não precisa ser nos 3, dá para ser em um só. Isso. Não, beleza. Vou voltar para minha aulinha, porque está acabando, que eu já estou cansado. Não sei vocês, estão cansados aí? Tem um detalhezinho que a gente esquece quando está cansado, galera. Eu botar a aula para gravar. Não, está funcionando, está gravando. Então aqui. Esse quadro aqui, gente, vocês têm que... Eu já salvei aqui a aula. Já vou passar imediatamente, quando acabar aqui a aula, já vou passar para o WhatsApp aqui e já vai para vocês. E essa aula, estudem bastante, porque esses detalhezinhos que vocês têm vai ser utilizado todo dia, no dia a dia da clínica, tá? Que eu acho bem importante vocês saberem eles. Aqui, agora eu vou fazer um repasse bem rapidinho, que nem implantodontia, né? Então, tudo aquilo que eu falei já fui aplicando para vocês na implanto, mas agora é o que vai ser mais específico. São os mesmos conceitos da oclusão dentária, né? O conceito de oclusão implantodontia. São os mais utilizados, são o
oclusão balanceada bilateral para protocolo, né, o tipo de oclusão, a mutuamente protegida para prótese fixa unitária ou ponte fixa, e oclusão de fusão em grupo também, que a gente utiliza em fixa também, tá, para implantes unitários, ok? Então, o que acontece? Em princípio básico de oclusão, implanto protegida em rotação, né, no movimento de abertura. Estabilidade bilateral, né, em oclusão cêntrica ou máxima intercuspidação habitual. Distribuição igualitária dos contatos oclusais e cargas mastigatórias. Ausência de interferências oclusais entre RC e MH, como tem que ser nas outras oclusões de dentística. Tem que ter, se tem essa interferência oclusal, deslocamento entre RC e MH, tem que ser feito ou ajuste oclusal em prótese ou desgaste seletivo em elemento dentário. E ampla liberdade em máxima intercuspidação habitual. Quando se faz movimentos de lateralidade, né? A guia anterior na produção sempre que possível, né? Movimentos excursivos de lateralidade suaves com guia canina, sem interferência no lado de balanceio e trabalho. Mesma coisa que eu falei até agora. Tá? Complicações mecânicas ou falha no tratamento, gente. Olha lá, que são fatores que podem levar a isso? Força muscular do paciente, inclinação das cúspides. Então, aqui aquelas próteses lindas, maravilhosas, esculpidas pelos melhores laboratórios. No final das contas, você vem e faz o ajuste. Aí acabou aquela boniteza toda. Tá? Então, a inclinação das cúspides vai interferir muito como que se diz? Na interferência dessa força, ou no ângulo de ação da força, dessas forças sobre o implante e sobre a cortical óssea, né? A localização e a qualidade óssea residual, isso vai interferir. Se você coloca numa área que foi enxertada posterior e tem alto índice de carga mastigatória, você pode ter problemas futuros, né? Quantidade e posição de instalação dos implantes, né? Isso que a gente viu naquela questão da aula do Mich lá, indicação dos implantes, né? Quantidade e posição, você tem que colocar ele geralmente bem distribuído, evitar cantilevers, isso é sempre importante, né? Posição, desenho e tamanho das próteses intermediários, né? Não sei se vocês estão lembrados, para o pessoal que já assistiu a aula antigamente, mais antigos, né? Na turma nova, a questão dos cantilevers verticais, né? Os cantilevers horizontais é o tamanho da mesa oclusal, né? Não adianta você colocar um implantezinho, uma mesa oclusal acima aí de 14 milímetros, aí você já vai ter problema, né? Então você vai ter excesso de força em cima do implante, você pode ter problema oclusais e, consequentemente, a perda desse implante, né? E variações fisiológicas do paciente, aqui que eu falei para vocês. Elemento dentário é dinâmico, gente, dinâmico. Tem que estar sempre olhando em boca, tá? Porque vai variar fisiologicamente. De repente o cara tem alguma parafunção, né? E aí ferrou. E vocês têm que estar atento a isso, porque a pessoa fala assim, mas você não perguntou se eu tinha bruxismo, entendeu? Aí você acaba, né? Por isso a anamnese, uma ficha bem feita, uma anamnese bem feita, um termo de consentimento muito bem esclarecido, bem determinado para esse paciente e a ficha de procedimentos, que é muito importante. Localização, número de distribuição dos implantes, como eu já falei, né? Qualidade, volume ósseo, largura dos arcos, isso é bem importante, e a harmonia com os dentes naturais. Cuidados aqui. Implantes curtos, né? Utilizar diâmetros maiores, mas tome cuidado se for mandíbula atrófica para não correr o risco de fraturar a mandíbula, né, Tu? Tem que tomar um cuidado muito grande, se ela estiver ainda aí. Né? Cuidar dos ajustes, respeitar o espaço da coroa e a altura, né? O cantilever vertical, aquilo que eu estava falando para vocês. Se você coloca um implantezinho muito pequenininho e uma coroa enorme, tem que tomar cuidado, que isso pode interferir na oclusão
nesse ajuste futuro do paciente. Os cantilevers horizontais, né, e unitários, reduzindo em plataforma em até 30% a 40%. O que você pode fazer? Se tem um dente muito largo, muitas vezes, você reduz a parte da plataforma oclusal. Você reduz o tamanho da área de contato contra o antagonista. E você acaba reduzindo a ação de forças sobre essa área. Então, é uma possibilidade. Tá? Protocolo, maxila. E aqui está lá em várias situações. Eu sei que tem o pessoal do All on 4 hoje que adora isso. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu só faço All on 4 se estritamente necessário, tá? Mandíbulas atróficas, em pacientes com bastante osso, não tem por que não colocar mais implantes. Você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho tido muito caso de implantes com protocolos com 4 implantes não feitos por mim, claro, voltando até mim para resolver fratura de intermediário, fratura de parafuso que segura Buttman, tudo isso aí, gente, tomem cuidado. Então, o que eu prefiro? Vamos seguir esse protocolinho, não, arroz com feijão. Quando você for cobrar do teu paciente, eu faço protocolo. Se eu vou colocar 5 ou 10 implantes, não lhe interessa. Eu vou te entregar um serviço, né? Então, o que isso quer passar? Quer dizer o seguinte, a gente leva um protocolo de maxila de 6 a 8 implantes, mandíbula de 4, 5 implantes, se estritamente necessário, até 6 implantes, tá? Se vocês acharem que você tem sobrando osso e você acha que o paciente tem uma parafunção, uma musculatura muito poderosa, você pode lançar mão de colocar 6 implantes sem problema nenhum, desde que bem distribuídos, ok? Então, a gente leva uma regrinha, ou seja, protocolo em maxila, 6 a 8 implantes, tá? Eu trabalho sempre com 6, 7, né? 8, às vezes, se você trabalha com uma área de pouco osso, você quer distribuir mais, você pode contar que você venha perder um implante em determinada área, você já consegue minimizar os problemas, né? Porque se você perde um, você tem outro para completar. Se você coloca já o mínimo, principalmente em áreas enxertadas ou de baixa qualidade óssea, você tem problemas futuros. E o que eu tento passar para vocês é evitar esses problemas futuros. Beleza? Os cantilevers, né? Cuidado com a localização deles, né? Evitem sempre, para mesial ou para distal, evitem ao máximo, tá? Mesmo em ponte fixa, deixando o cantilever, é um risco, muitas vezes, desnecessário, tá? Cantilevers maior que 15 milímetros tende a ter maior insucesso, tanto em ponte fixa e protocolo, gente. São regras, tá? Tomem cuidado com isso. Evitar sobrecontornos, né? Anterior ou posterior de prótese fixa, aquelas próteses com aqueles sobrecontornos muito grandes, evitar isso também, porque além da questão biológica de parar alimentos, né? Ou a questão dos momentos da ação de forças para você poder agir mecanicamente e acabar perdendo esse implante, né? Implante lingualizado corre risco de alavanca vestibular, ou seja, vai colocar um espaçozinho, tem lá um alvéolo, coisa mais linda do mundo. Aí você vem e coloca... Eita, lá, feita. Cadê? Você tem ali um rebordozinho, né? Aqui é vestibular, aqui é lingual. Aí na hora de você colocar o implante, você vem colocar todo o implante aqui e coloca demais aqui para lingual. Ó. Né? Isso vai gerar, né, esse probleminha aqui que eu estou falando. Ó, vai fazer a prótese nessa região aqui, ó. O que acontece muitas vezes? Você tem, né, sobrecontornos excessivos aqui, às vezes tem que chegar até aqui, assim, ó, para poder ter uma estética adequada, tá? E esse sobrecontorno, além de ter uma sobrecarga vestibular aqui na oclusão, você pode
ter a questão de parar alimentos aqui, você não consegue trabalhar a questão da estética, do perfil de emergência, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então, cantilever, gente, né, a sobreextensão, tanto em pontes fixos ou protocolo, quanto em unitários, tomar cuidado na porção de contato com a mucosa, evitar essas sobreextensões, sobre contornos ou essas extensões alongadas, principalmente acima de 15 milímetros. Né? É claro que a gente vai seguir aquela questão da regra de Misch, né? Deixa eu mudar aqui. Quando você tem um arco, né? Lembrem-se, o arco aqui, ó. Né? Você vai colocar um implante, 2, 3, 4, 5. Então, a regra de Misch é o quê? Que a distância daqui até aqui. Então, desculpe, esse primeiro implante aqui, ó. Esse primeiro implante. Essa distância desse implante até a linha imaginária dos dois últimos implantes, o cantilever, ele é geralmente 1,5 vezes essa distância. Tá? Então, se aqui deu 1 centímetro ou 10 milímetros, aqui só pode ser 15 milímetros, não mais que isso, tá? Então, eu quero que vocês lembrem sempre na regrinha do Misch aqui para os protocolos, beleza? Não esqueçam disso. Aqui, aquela questão do cantilever mesial, tá? Eu não gosto disso daqui, evitar ao máximo deixar esses cantilevers aqui encostando. Se for indispensável, por motivo, vocês fazem, tá? Mas na hora de fazer uma desoclusão, tem que ser em grupo, tá? Evitar que esse cantilever participe dessa desoclusão, né? Dessas guias laterais. Para funções. Só desculpe, eu vou voltar aqui. Olha aqui, ó. Essa distância que eu te falei aqui, ó, falei para vocês, ó, esse lado está um tamanho adequado. Agora, vejam esse lado aqui, ó. Essa extensão desse cantilever está muito grande. Aqui poder trabalhar só, ao invés de utilizar um pré-molar, trazia esse molar aqui, tira esse molar e fica com o molar aqui. Seria mais interessante do que colocar 2 prés, tá? Então, observe muito isso, gente, para não ter problema lá com soltura de parafuso, soltura de componente. Para funções, bruxismo, apertamento, né? Eles não contraindicam, gente. Não contraindicam. Porém, exigem uma grande atenção, tá? Indicação de controle ao final do tratamento. Atividades parafuncionais aliadas a padrão inadequado de oclusão resulta em fratura, falhas na cimentação, soltura ou quebra de parafuso. E aqui a gente vai lançar a mão das plaquinhas, né? Não precisa ser placa para tratar dor, disfunção. É placa para evitar desgastes dessa prótese, desse conjunto, ok? Então, se for lançar muitas vezes de placa para bruxismo, para evitar desgaste dos componentes, dos elementos dentários ou da tua prótese futura e ou já instalada. Então, aquela história do implante, tem que tomar cuidado com o carregamento progressivo, né? Porque aí a oclusão vai estar, né, de 3 a 6 meses, né? Eu gosto muito da carga imediata, desde que tenham condições específicas para isso, sempre implantes instalados com 32 a 45 newtons, ok? Enxerto ósseos de baixa qualidade, né? Geralmente de baixa qualidade óssea, né? Com carregamento sadio de 9 meses. Então, aquela história, fazer implante, né? A área pobre, você tem que enxertar, não fica um osso adequado, né? Às vezes não tem formação óssea, fica aquele osso poroso, não tem uma transformação em matriz óssea adequada, 9 meses, espere, né? Instale ele sempre em osso
do próprio paciente e fujam na área enxertada, porque vocês podem ter problema, ok? 9 meses é o período de espera mínimo. Né? Carga imediata, né? Quando você faz a carga, bons resultados desde que sejam respeitados os ajustes oclusais proximais, né? Que eu já falei, estabilidade primária, implantes com superfícies adequadas, splintagem, materiais protéticos adequados, tudo isso faz parte do conjunto para ter um sucesso para carga imediata. Domínio da oclusão, de tudo que a gente passou aqui para vocês, né? Saber determinar que tipo de oclusão que é melhor para o teu paciente, observar quais são os ajustes e guias, né? Então, quero que vocês observem tudo isso, prestem atenção. Numa ponte fixa de 5 elementos, né? Você não vai deixar, muitas vezes, a não ser que o canino esteja bem centralizado nessas guias, no meio, você pode deixar em guia canina, mas geralmente você vai optar por desoclusão em grupo, né? Para preservar todo esse trabalho que você fez. Então, você distribui forças, né? Isso é sempre importante ter uma boa perspectiva e uma boa visão clínica para evitar problemas, ok? Cuidados com a mudança fisiológica do paciente, esse acompanhamento a longo prazo, né? Quer dizer, acompanhamento periódico e ajustes oclusais na sua prótese, né? E desgaste seletivo no elemento dentário, muitas vezes, se for necessário. Plataformas amplas podem levar a estresse em parafusos abutments, isso é muito importante. Então, plataforma oclusal muito grande acaba tendo problema, principalmente se o implante estiver angulado, gente. Esse negócio de implante angulado também tem que tomar cuidado, tá? Mesa oclusal plana pode reduzir o efeito de alavanca, né, evitando cargas oblíquas. Então, por isso que o cúspides implante sobre implante geralmente não pode ter um ângulo muito agudo. Tem que ser ângulo baixo, fininho, cuidado, arredondadinho. Tudo consegue mastigar do mesmo jeito, tá? Os materiais utilizados nessa superfície geralmente interferem muito nessa transmissão de energia, né? A junção implante-osso, né? Uma porcelana diferente do metal, que é diferente do acrílico, e são determinantes na estética, na absorção e na dissipação de impactos, né? Então, tudo isso, a qualidade desse material pode interferir, sim, na longevidade e na questão de ajuste oclusal dos seus pacientes. Resiliência da resina acrílica, que ela é mais resiliente, ela se deforma mais, só que se desgasta mais fácil, né? O metal tem grande longevidade nos planos oclusais, porém, a transmissão de energia para a parte óssea é bem grande, né? A porcelana é bastante estética, utilizada em pacientes parafuncionais, dá para se utilizar, porque ela é extremamente dura, né? E os compósitos ocorrem fraturas a longo prazo. Cerômero, para isso, não é muito legal, não. No máximo, para uma gengiva artificial em protocolo, que funciona bem. Temos protocolos, um protocolo de porcelana aqui, né? Zircônia aqui por baixo. E aqui, um protocolinho meu de acrílico. Dez minutinhos para a gente acabar, já vamos finalizar a aula, tá? Então, posicionamento do implante na região mais central, sempre, vocês vão ter que ter isso. Na hora de você instalar, eu falo para vocês, professor, onde é que eu vou colocar o implante? Na dúvida, sempre no meio. No meio de tudo. No meio da inclinação de uma bissetriz, tudo no meio. Distribuam essa força desde que esse osso nos permita, ok? Alteração da mesa oclusal, né? Diminuindo sempre o ângulo vertentes dessa oclusal, desses elementos dentários, tanto para prótese unitária quanto para protocolo, né? Em casos de paciente com classe 3, né, você pode indicar mordida topo a topo para diminuir forças horizontais. Você pode estar indicando isso. Não é ideal? Não é ideal. Mas você pode estar indicando isso sem problema nenhum. Implante mais central, alteração da mesa da oclusal, tá, dos ângulos das vertentes, redução da extensão do cantilever, indicação de mordida topo a topo, já falei, voltou.
utilização de intermediários angulados, né? E obtenção de fossas centrais com 1,5 milímetros de altura no máximo, tá? Os intermediários angulados, gente, vocês têm que saber utilizar muito, muito bem mesmo, tá? Mesmo porque ele vai facilitar, na verdade, o assentamento passivo, ele vai facilitar isso. A ideia de angular, porque se você deixar muito angulado, né, além de dificultar o assentamento da prótese, ele, é claro que o parafuso vai sair em áreas não interessantes à estética do paciente. Ok? Nossa, tinha 65 slides essa aula, é grande. Prótese unitária, guia anterior. Aqui tem todo esses. Eu vou deixar isso aqui para vocês, eu já salvei isso em PDF, gente. Eu quero que vocês leiam isso porque é como se fosse um manual para cada tipo de prótese, tá? Basicamente tudo isso que eu falei, e agora vem mais especificamente para vocês aqui. Por exemplo, a ausência de contato de oclusão leve e moderada com alívio de 30 micrômetros, que é aquilo que eu falei, vocês dobrarem o papel em 2, dá 38 micrômetros, né? Para ter esse ajuste oclusal de prótese unitária. Ausência de contato do lado de balanceio, né? Ou não trabalho. Contato proximal aumentado, né? Tem que ter aquele cliquezinho no contato proximal com o elemento, né? Para evitar que adentre alimento ou que esse ponto de contato não permita a formação, tomar cuidado do posicionamento desse ponto de contato para eu não impedir a formação de papila, tudo isso vai interferir. Próteses parciais, né? Pontes fixas sobre o implante. Guia anterior em dentição natural, geralmente função em grupo quando houver caninos comprometidos, contatos cêntricos, plataforma oclusal estreita, cúspides planas, cantilever reduzido, mordida cruzada posterior quando necessário. Você pode lançar a mão cruzar a mordida, você pode lançar a mão. Então, na verdade, isso aqui é uma receitinha de bolo para cada tipo de prótese que você vai fazer, né? A protocolo, que é bem importante, né? Isso aqui é legal, ó. Infraoclusão no segmento em cantilever. Quando vocês forem fazer o cantilever posterior, precisa ocluir tudo? Não, não precisa, gente. Deixa o cantilever, passa o papel carbono e deixa ele livre de 100 micrômetros. Aquele papel mais grosso, deixa ele livre, né? Por quê? Vai deixar toda a ação na área próximo aos implantes, tá? Pense nisso, isso é bastante interessante. Oclusão mutuamente protegida, né? Mutuamente protegida quando em contato com dente natural. Quando ela é com prótese total convencional, você vai usar a balanceada bilateral. Se bem que, pessoalmente, eu continuo deixando tudo com balanceada bilateral, tá? Porque os elementos dentários de acrílico, muitas vezes, não suportam as guias realizadas por dente em acrílico, né? Contra dentes naturais. Então, vocês podem ter liberdade de fazer isso. Observe quem que é teu paciente, né? Se for uma senhorinha aí de 80 anos, fraquinha, tem uma mordida mais sossegada. Agora você pega um cara aí de 50 anos, brutucu, com uma setter gigante, cara. Aí é bom para fazer a balanceada bilateral. Overdenture não façam. Sei que vocês gostam, mas não façam, eu não gosto. Mesma coisa, oclusão balanceada bilateral, né? Oclusão lingualizada, né? Aquilo que eu te falei, quando a rebordo severamente reabsorvido para evitar o deslocamento dessa prótese. E aqui tem um caso clínico de reabilitação, né? Montado em articulador, foi encerado. Isso é um tratamento bem específico, faz um enceramento diagnóstico. Isso é um trabalho top. Foi feito prótese sobre os elementos dentários primeiro, né? Vai para o articulador, aí faz o ajuste oclusal, tudo nos elementos dentários anteriores, está tudo em prótese fixa, mas está em contato anterior com os dentes anteriores e posteriores estarão aliviados, né? Na região posterior, contato em cúspide vestibular, pode observar aqui, ó. A intensidade é maior nos anteriores e suavemente nos posteriores. E aqui uma reabilitação total.
Aqui foi feito com guia em canino, nesse caso, ó. Guias laterais em canino. Olha que lindo aqui. O que está acontecendo nesse caso aqui? Ó? Desadaptação da barra. Tem que ser provada essa barra. Isso aqui vai ferrar com a oclusão. Automaticamente perde esse implante todinho. Né? Se vocês olharem aqui... Estão vendo aí? Olha o risco de fratura que corre esse paciente. Exatamente, Sheila. Olha o tamanho do cantilever e olha quantos implantes são. Olha a desadaptação. Quantas coisas a gente pode eleger nesse trabalho aqui de caca. Tá? Outra coisa, né? Até tinha, né? Olha o risco de fratura. Tá? E tem mais um detalhe, gente. Aqui são 4 implantes hexágono externo. Você sabe que o hexágono externo tem a questão da salserização. Qualquer situação que venha prejudicar a higienização, né, não foi feito com intermediário, foi feito direto sobre a cabeça do implante. Cara, dá para eleger uns 5, 6 problemas aqui. Dá um processinho básico, não dá. O cara perde, meu amigo. Então pense bem na hora de fazer, façam com todo o critério possível, porque a chance de ter problema, sem contar a perfuração aqui, ó. Eu acho que esse cara perfurou a mandíbula dessa paciente aqui, ó. Risco de fratura enorme, enorme, enorme. Aqui é um caso de uma colega lá que era a ex-aluna aí, da gente. Olha que lindo aqui. Ela tirou aquele troço sinistro, que era um implante com coroa provisória. Isso que vocês estão vendo aqui é a coroa provisória sobre implante, tá, gente? Olha que lindo. Olha, tem até um cabelinho aqui, ó. Aí foi removido, feito uma ponte móvel para poder trabalhar. E aqui rapidinho são alguns materiais esse artigo aqui traz alguns materiais novos, né, que trabalham com microarquitetura, né? Eles retroinjetam acrílico dentro de porcelana. Então você acaba tendo um sistema mais maleável, rígido, resistente, duro e ao mesmo tempo que resiste às forças. Então ele acaba trabalhando na oclusão e aliviando as forças para o implante. Gente, alguma pergunta? Nós temos 1 minuto, vamos ter que gravar mais uma aula. Quem quiser pode perguntar lá nos WhatsApp da sala, alguma dúvida que tiver, eu vou tirando para vocês. É uma aula extremamente longa, maçante, cansativa, e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem aí que eu vou tirando para vocês. Beleza, gente? Eu vou tirar vocês do mudo para falar um tchau rapidinho, então.